A parábola da semente que cresce secretamente fala sobre o caráter misterioso do crescimento do evangelho no coração do homem. Na parábola, Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E passa dia, passa noite, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, a semente brota e cresce sem que o homem que a jogou ali, o agricultor, saiba como isso de fato acontece. Isso porque é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. E o Senhor Jesus terminou a parábola dizendo que quando as espigas ficam maduras, o homem então corta as espigas com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Nós podemos começar entendendo aqui o contexto em que Jesus contou a parábola da semente que cresce secretamente. Jesus contou esta parábola enquanto ele falava a uma grande multidão. Provavelmente essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. E na mesma ocasião, Jesus também contou outras parábolas para ilustrar verdades acerca do reino de Deus. Uma dessas parábolas é justamente a parábola do semeador, que possui uma relação muito próxima com a parábola da semente que cresce secretamente. Por quê? Porque basicamente as duas parábolas falam da mesma verdade, mas de perspectivas diferentes. Enquanto a parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, ou seja, a semente que cresce e dá fruto é aquela que cai num bom solo, e o bom solo é uma representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do evangelho, a parábola da semente que cresce secretamente enfatiza a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do evangelho se antes ele for preparado. E é nesse sentido que o significado da parábola da semente que cresce secretamente fala sobre o crescimento misterioso da semente do evangelho quando alcança um bom solo. Na parábola, Jesus diz que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Até é possível descrever, documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação, mas entender completamente esse processo ninguém consegue. Por quê? Porque é o mistério da vida. O homem até tenta imitar artificialmente, mas não consegue de fato produzir vida a partir do nada. E Jesus então ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e por fim chegará o momento certo da colheita. E nós podemos notar esse mesmo princípio no reino de Deus. Nós não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento e a frutificação do evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Nós sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita a fim de preparar o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo, ele falou justamente sobre esse caráter misterioso quando, ao escrever sobre o seu trabalho de evangelização na igreja de Corinto, ele disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Isso está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Outro ponto que é importante entender aqui nesta parábola da semente que cresce secretamente é que, diferentemente da parábola do joio e do trigo, onde Cristo é o próprio agricultor, nesta parábola o agricultor que lança sementes não representa Jesus, mas simplesmente o evangelista que trabalha para o reino de Deus anunciando o evangelho. Ou seja, o agricultor nesta parábola é apenas um auxiliar, é um operário que trabalha em prol do reino de Deus. E quais lições nós podemos aprender desta parábola de Jesus? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, a parábola da semente que cresce secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento. E isso é uma obra exclusiva dele. Algumas pessoas até acreditam que podem colaborar com Deus no processo de salvação, mas isto é um erro. Perceba a expressão que Jesus usa nesta parábola. Ele diz, porque a terra por si mesma frutifica. Essa declaração no original literalmente traduz uma expressão que indica um sentido de algo acontecendo automaticamente, ou seja, o processo descrito aqui ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, eu diria que a parábola da semente que cresce secretamente ensina que Deus é quem dá o crescimento e Ele é quem sabe o tempo certo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, ela cresce, ela amadurece, ela produz frutos e se não for colhida no tempo certo, ela acaba o quê? Acaba morrendo. E esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus.
É Ele quem dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento certo da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, eu creio que a parábola da semente que cresce secretamente também nos ensina que a colheita é o momento da vitória. Por quê? Porque a colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nenhum minuto antes e nenhum minuto depois do tempo certo em que ela deve ocorrer. Então nós devemos aguardar ansiosamente por esse dia, confiando sempre que Deus está no controle. Mas sempre mantendo em mente que é Ele quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos salvos e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. E nesse dia estaremos para sempre com Cristo. Em quarto lugar, eu também diria que a parábola da semente que cresce secretamente nos ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo plenamente. Alguns tentam até estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja, sabe? No entanto, o nosso papel é no máximo regar a boa semente, pregando simplesmente a verdadeira palavra de Deus, pois o crescimento quem dá de fato é o Senhor. Algumas pessoas até se julgam estrategicamente importantes, como se por sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns até dizem, esta igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Ou então outros dizem, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelística. Coitados. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um dos maiores líderes do cristianismo. Apolo também é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. Paulo deixa isso muito claro no versículo que nós já citamos aqui, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E o mesmo apóstolo Paulo também reconheceu a incapacidade humana nesse processo quando ele escreveu de forma extraordinária em sua epístola aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por último, em quinto lugar, eu creio que a parábola da semente que cresce secretamente nos ensina que o cristão deve ser paciente como um bom agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência são qualidades essenciais. Por quê? Porque quando semeamos o evangelho, nós não podemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência. O agricultor dorme, acorda, dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, de maneira extraordinária, de maneira inexplicável, a semente germina e desponta na terra. Então, assim como a semente germina, cresce e amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador certamente aparecerá.